O Trump falou sobre aquele enfermeiro que foi morto por agentes do ICE, né? E ele disse o seguinte, falou que o enfermeiro era um agitador, voltou a fazer críticas e fazer ilações em relação ao comportamento desse enfermeiro. O cidadão norte-americano, o Alex Pratt, foi morto a tiros por agentes migratórios em Minneapolis na semana passada. Trump escreveu na rede social dele que a reputação de Alex caiu drasticamente com um vídeo recentemente divulgado em que ele aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE que estava calmo e sob controle. Foi uma referência a imagens, supostamente, essas imagens mostram o enfermeiro em uma discussão com agentes federais poucos dias antes da morte dele. Trump também falou que não vai retirar os agentes do ICE de Minnesota de jeito algum. Ele elogiou ainda o czar da fronteira, Tom Homan, disse que ele é ótimo, precisamos nos livrar dos criminosos, precisamos expulsar os criminosos do nosso país. Precisam matar locais também, ô Ronilson, além de matar os imigrantes, né, que nem sempre são criminosos? Eu ouvi alguns analistas, né, alguns comentários no sentido de que, diante da repercussão, 2 mortes seguidas, o Trump fez um pequeno sinal de recuo. Honestamente, não vejo recuo. Eu acho que as declarações recentes de Trump mostram que ele não está disposto a recuar. Trump está muito convencido da política que ele está exercendo. A Kristi Noem está com muita autonomia para fazer exatamente aquilo que o presidente Donald Trump determinou. E o que todos esses eventos recentes mostram é que definitivamente não vai parar em Minneapolis. O ICE continua muito empoderado, o ICE continua com muita autonomia, o ICE continua com muito poder. O Trump está muito bem sustentado por uma base imóvel que não recua no sentido de apoio, de aprovação, pegando a política de imigração no geral. É óbvio que a desaprovação é pontual nos excessos, mas reconhece a política de imigração como algo que tem sido realmente efetivo. Então, não há sinais de recuo, né? E não há excessos. Há cumprimento de uma ordem, de uma política cautelosamente desenhada para ser aplicada, sobretudo, nos estados democratas, né? Está tudo muito bem conectado. Na verdade, o Donald Trump tem um projeto, né, de apertar o cerco, né, de apertar a corda, de esticar a corda em direção aos estados democratas, e o ICE está sendo um pouco braços e mãos desse projeto. Muito bom, Ronilson. Foi um prazer te receber aqui. Volte mais vezes aos nossos estúdios, sempre que estiver em São Paulo. Um abraço, meu amigo. Bom fim de semana. Obrigado, Diego, Josias, professor. Vão ter outras vezes. Valeu, querido. Professor, e essas últimas do Trump, né, com os policiais de imigração e as mortes sendo registradas, protestos, né? Esse caso em especial do Minnesota, ele disse que os oficiais do ICE não sairão de lá, continuarão, portanto, agindo, né? E a gente tem visto já 2 mortes, né, provocadas, falando sobre cidadãos norte-americanos. Exatamente. Eu acho que travou, né? Não sei. Não, tá normal aqui pra gente, professor. Estamos escutando, sim. Valeu. Perdão. Então, enfim, de fato, né? Trump, ele dobra a aposta em relação à questão do ICE em Minneapolis, né? Como eu disse, inclusive, semana passada, contaram se a morte... aliás, a morte de 2 americanos, inclusive, se isso causaria um recuo de Donald Trump. Ele apenas fez um recuo, digamos, tático. No entanto, o que eu entendo, e repito aqui, é que o que faz Trump recuar, o que vai poder fazer Trump recuar, é claro que a questão eleitoral é muito importante, e na medida que ele perde apoio político, isso é importante. Mas a questão econômica é o que mais afeta, de fato, as decisões de Donald Trump, e isso quando as bolsas começam a cair realmente de forma contundente, quando, por exemplo, os fazendeiros do Iowa pressionam Donald Trump no quesito falta de gente para trabalhar e também no quesito prejuízo por causa de
concorrência em relação à soja, quando a União Europeia diz que ameaça a vender títulos públicos norte-americanos, causando o aumento da dívida pública americana, ou seja, quando você vê uma pressão, inclusive das big techs, né, essas conseguem fazer efeito em cima de Donald Trump, assim, a fim de que ele de fato recue na sua, digamos, sanha imperialista, inclusive, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. E é o que está acontecendo aqui em Minneapolis, né? Minneapolis tem que virar um estudo de caso, não só pela questão imigratória, mas como as instituições de um país considerado democrata, como essas instituições estão falhando miseravelmente nos Estados Unidos. Podem até me falar que, mas a Suprema Corte americana, inclusive numa decisão envolvendo Los Angeles, já permitiu, por exemplo, abordar as pessoas, que o ICE pudesse abordar as pessoas só pela cor ou só pelo sotaque, por exemplo, dessas pessoas, ou pela fisionomia dessas pessoas. Mas, convenhamos, não é isso que o espírito da Constituição americana ou de tratados anteriores até à Constituição americana, como, por exemplo, o Contrato da Virgínia, enfim, de outras, quando você faz uma análise de direito constitucional, direitos humanos, enfim, embora essa seja uma decisão da Suprema Corte, inclusive, você deve observar, ok, mas o que nós estamos vendo é o não funcionamento de instituições tais como o Congresso americano, né, não age, o judiciário, obviamente, ele é reativo, ele vai demorar mais para agir quando reagir, as autoridades locais, por sua vez, não conseguem, de fato, ter alguma reação, se é que elas querem, enfim, até entrar em atrito com o governo federal, e está sobrando para quem aqui? Para as instituições que estão sobrando, estão tentando mudar o que está acontecendo nos Estados Unidos. É a mídia americana, a própria mídia americana, quer dizer, é um dos pilares da democracia em qualquer país, e os protestos da própria população inclusive americana, né? Que está vendo o que nisso? Não é só pela questão dos imigrantes, é que num crescente, isso vai acabar atingindo o próprio centro da democracia americana, da forma como está indo. E a questão de Minneapolis não deve ser vista só de forma isolada. A gente tem que ver os ataques à imprensa americana, a gente tem que ver os ataques às universidades americanas, enfim, é todo um trabalho coordenado e sistemático que está erodindo as instituições americanas e, olha, de forma muito rápida, inclusive. Por isso que eu digo que Minneapolis vai servir como um estudo de caso para análises mais profundas do que está acontecendo nos Estados Unidos, né?